Pessoal, bom dia a todos. Como vocês sabem, nós iniciamos a exposição da temática dos dons espirituais, nesse marco de servindo uns aos outros, que é o lema da nossa igreja no presente ano. Cada domingo a gente vai, com a graça de Deus, estudar um dom. Hoje é o dom de profecia. Inclusive, eu quero animá-los a que se esforcem para acompanhar essa série. Com certeza, ela vai abençoar a igreja, porque é o conteúdo da palavra de Deus. E esse assunto, por exemplo, o dom de profecia é muito rico, tem muito conteúdo valioso, desafiador e edificante para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe na compreensão desse tema, à luz da sua palavra. Já oramos. Só lembrando que, se alguém tiver perguntas, a gente vai dedicar um pequeno tempo ao final da exposição, inclusive atendendo a recomendação do pessoal ali, a sugestão do pessoal do áudio. Por quê? Porque a aula é gravada e cada vez que uma pessoa pede para fazer uma pergunta, uma colocação, o pessoal tem que se dirigir até essa pessoa para facilitar o microfone e, obviamente, a fala ser registrada. Do contrário, ficam vazios na gravação. E essa dinâmica, ela fica muito mais fácil de ser feita ao final da aula, certo? Porque aí fica aí um diácono correndo com o microfone de um lado para o outro para facilitar aos irmãos. Pois bem, dom de profecia. Quero introduzir o assunto lendo alguns versículos da palavra de Deus sobre a questão profética. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Está em Provérbios essa verdade. Ou seja, sem o anúncio profético, o povo de Deus se corrompe. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, se não tiver amor, nada serei. Palavras do nosso Senhor Jesus: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Em Apocalipse lemos que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. São alguns dentre muitos outros versículos bíblicos sobre o tema da profecia. Quando a gente volta a nossa atenção para o Novo Testamento, nós encontramos 4 textos que abordam de forma detalhada o tema dos dons espirituais. São estes os textos. Tem uma tabelinha aí que o pessoal vai projetar. Romanos 12, 1 aos Coríntios 12, 1 aos Coríntios 14 e Efésios capítulo 4. E aí estão elencados os dons mencionados em cada texto. Ok? Então, quando a gente olha para o Novo Testamento, o assunto dos dons espirituais é detalhado nesses 4 textos. Também é mencionado na primeira epístola de Pedro, mas não de maneira detalhada, esmiuçada. E notem que nessas 4 listas, somente um dom é mencionado em todas elas. É justamente o dom de profecia, que aparece destacado, não dá para vocês verem bem, com a cor vermelha. O primeiro dom ali na lista de Romanos 12, o 6º na lista de 1 Coríntios 12, o 3º na lista de 1 Coríntios 14 e o 2º na lista de Efésios, capítulo 4. O dom de profecia é o único, como acabamos de dizer, mencionado em todas as listas do Novo Testamento. É tão importante que Paulo afirma que os crentes estão edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. E profetas, em Efésios 2:20, não é uma referência aos profetas do Antigo Testamento,
Como é que a gente sabe disso? Pelo contexto, pelo conteúdo da carta aos Efésios. Porque no capítulo 3 dessa mesma carta, Paulo fala de mistérios que, por serem mistérios, não eram conhecidos, né? O segredo desses mistérios, vamos por assim dizer, estava oculto e por isso eram mistérios. Mas os mistérios foram desfeitos. E Paulo foi uma das pessoas que pôde entender o significado dos mistérios. Ele e os profetas. Ele diz isso no capítulo 3. E no capítulo 4, naquela lista que a gente mostrou, não é preciso voltar, ele fala que quando Cristo subiu, distribuiu dons aos homens, às pessoas, né? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, esse dom é muito importante, de tal maneira que Paulo afirma que a Igreja de Deus está alicerçada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Haja vista que em 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11, é dito que ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é Jesus Cristo, são palavras do versículo mencionado. Conclui-se que o ministério dos apóstolos e profetas é edificar sobre a base, sobre o fundamento, e esse fundamento é Cristo. Entendem a relação? Em Efésios, Paulo fala que a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. E na carta aos Coríntios ele fala que ninguém pode lançar outro fundamento, porque o fundamento já está posto, é Cristo. Logo, a conclusão lógica é que o ministério, o trabalho, o ensino, a mensagem dos apóstolos e profetas é ressaltar, destacar, exaltar a pessoa de Jesus Cristo, que é o verdadeiro e único fundamento da igreja. Mas por que é dada essa importância aos profetas, a ponto de ser dito, como foi mencionado, que a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas? Devido à situação das primeiras gerações de crentes, que era muito diferente da nossa. Vamos imaginar a igreja do Senhor entre o ano 35 do primeiro século e o ano 150. Ou seja, 100 primeiros anos de vida da igreja do Senhor Jesus Cristo. Cristo já não estava no meio da igreja, ele já havia sido morto, ressuscitado e assunto aos céus. As igrejas não possuíam uma cópia do Novo Testamento. Demorou muito tempo para que o cânon, a lista de livros da Bíblia, fosse definida. Na verdade, é só na segunda metade do quarto século é que a igreja vai chegar a um consenso sobre os 27 livros que integram o Novo Testamento. E demorou mais séculos ainda, e passaram mais séculos ainda, para que a igreja tivesse tudo num volume só. Então, naquela altura do campeonato, por assim dizer, o Senhor Jesus já não estava fisicamente presente na igreja, as igrejas não possuíam uma cópia do Novo Testamento para sua instrução. Algumas poucas igrejas, igreja de Filipos, igreja de Corinto, igreja de Tessalônica, algumas poucas igrejas ou congregações tinham uma ou duas epístolas de Paulo ou de outro apóstolo. Mas estas epístolas representavam apenas uma parte do cânon. Isto é, elas não correspondiam à totalidade do Novo Testamento. Elas não abordavam todos os assuntos que nós encontramos hoje, né? Organizadinhos esses assuntos no Novo Testamento, na nossa Bíblia. Ademais, o processo de copiar estas epístolas e fazê-las circular, chegar ao conhecimento de outras igrejas, era lento. Naquela época não tinha, obviamente, celular, não tinha imprensa gráfica. Era um trabalho manual. Papel, pergaminho, era uma coisa cara. E nem todas as pessoas, na verdade, uma parcela muito significativa da população é que era letrada, alfabetizada. Então, a transmissão, a cópia de uma epístola, Paulo escreveu a epístola à igreja de Filipe, até que alguém conseguisse fazer a cópia e fazer com que essa cópia, que levava tempo para ser feita, chegasse a outra igreja de Tessalônica, isso levava anos. Então, dado esse contexto,
E para suprir essa necessidade, o Espírito Santo concedeu a alguns crentes a capacidade ou dom de receber por revelações diretas. Isso Paulo comenta lá no capítulo 14 da carta aos Coríntios, versículo 29 ao 31, né? Desde Corinto, nela havia manifestação de vários dons, inclusive o dom profético, que aqui nesses versículos é chamado de revelação. Se alguém recebe revelação, espere a sua vez. Então, para suprir essa necessidade, ou seja, falta de epístolas, e as outras coisas que a gente já mencionou, né, a dificuldade de fazer com que as epístolas já existentes chegassem às demais igrejas, Deus, em sua soberania, concedeu dons proféticos, ou dom profético a algumas pessoas, para que elas o quê? Transmitissem à igreja a vontade do Senhor. Está claro isso que eu estou dizendo? Como, basicamente, as pessoas não tinham a Bíblia ao alcance, somente o Antigo Testamento, e nem, na realidade, na mão, né? Porque isso ficava na sinagoga. Como as pessoas não tinham a Bíblia em mãos, o que a igreja, uma igreja tinha naquela época? Uma igreja podia ter uma epístola, duas, e, eventualmente, uma ou duas epístolas e a cópia de uma outra, e só. Mas a igreja precisava ser edificada, precisava ser instruída, precisava ser alimentada, até para saber diferenciar os verdadeiros dos falsos profetas, separar o joio do trigo, diferenciar a verdade da mentira. Deus dotou algumas pessoas com o dom profético, para que essas pessoas, ao lado dos apóstolos, transmitissem as verdades do Senhor à igreja. Vai ter um mapa aí, uma imagem. Esse é o mapa que mostra, ali na ponta é a Península Ibérica, aqui embaixo é o norte da África, e ali tem a Europa e um pedaço da Ásia, né, onde é a Turquia. O que eu quero que vocês notem no mapa? Somente os pontinhos, eu sei que é difícil, na verdade, a distância aqui e a nitidez não ajudam, mas nesse mapa tem uns pontinhos de cor mais ou menos rosa. Tem uns de cor preta, certo? Que são a maioria. Tem uns de cor azul. E mais ou menos aqui na região da Palestina, certo? Tem alguns pontinhos cor-de-rosa. Essas são as igrejas cristãs, a quantidade de congregações que existia por volta do ano 100. Ou seja, eram algumas dezenas de igrejas cristãs. Como é que essas igrejas iam ser alimentadas pela verdade de Deus sem que elas tivessem a Bíblia impressa? Deus enviou os apóstolos, que com a morte de João, eles desapareceram, o último apóstolo, que desaparece, sai de cena por volta entre o ano 96 e o ano 100, e os profetas, que eram os comunicadores, os transmissores da verdade de Deus, porque recebiam revelações diretas do Senhor, ou porque se debruçavam sobre algumas passagens do Antigo Testamento, ou através daquilo que haviam memorizado, haviam recebido por tradição oral de outros irmãos e comunicavam isso à igreja. Vamos tocar em frente. Outra coisa que a gente deve dizer é que é interessante observar que tanto em Efésios 2:20, como em Efésios 4:11, textos que mencionam os profetas, o texto não diz profetas e apóstolos, e uns para profetas, outros para apóstolos. Não. Mas apóstolos e profetas, e uns para apóstolos, outros para profetas. Isto é, os apóstolos estavam em primeiro lugar quanto à autoridade. Tanto é assim que na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 28, o que Deus diz através de Paulo? A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas. Então, notem que na hierarquia divina, no que diz respeito aos dons, maior importância, dom de apóstolo. Morreram os apóstolos, que foram 12, mais Paulo, os 12, aqueles 11 que conviveram com Cristo, Matias, que entrou no lugar de Judas, mais Paulo, nascido como fora de tempo, morreram aqueles 13, acabaram os apóstolos. Mas, depois dos apóstolos, havia os profetas.
foram os apóstolos que escreveram quase todo o Novo Testamento. Os poucos livros do Novo Testamento que não foram escritos por apóstolos, foram escritos por discípulos deles, como o Evangelho de Marcos e também o livro de Lucas, né? Lucas que escreveu Atos e o próprio Evangelho com o nome dele, que foi discípulo aprendiz com Paulo. Então, os apóstolos formaram um seleto grupo de 12 mais Paulo. Contudo, os profetas eram muito importantes e foram usados por Deus para edificar a igreja numa época em que o cânon bíblico, ou seja, a palavra de Deus, a lista dos livros que compõem a Bíblia, não estava definido. Mesmo que suas mensagens, as dos profetas, não tenham entrado no cânon, na Bíblia, como foi o caso das epístolas dos apóstolos. Então, qual foi a fonte de instrução da igreja nos seus primeiros tempos? A mensagem dos apóstolos e dos profetas, certo? Sendo que a mensagem dos apóstolos, parte dela foi o quê? Inspirada, registrada e preservada na Escritura para a nossa edificação. E a dos profetas do Novo Testamento, não. Dito isso, o que é profecia? Pastor, legal, até aqui deu para acompanhar a ideia, mas o que é profecia? Se a gente for consultar as pessoas dentro das igrejas evangélicas, há quem pense que profecia é pregação. Então, nessa linha de raciocínio, um profeta seria, portanto, um pregador da palavra de Deus. Por outro lado, existem aqueles que pensam que profecia é prever acontecimentos futuros. Então, os profetas seriam pessoas que preveem o que vai acontecer, que antecipam o futuro. Assim como fez Natã em relação a Davi. Lembram quando Deus enviou o profeta Natã a Davi, depois dele haver pecado com Batseba? O que Natã disse a Davi? De sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Foi o que Natã disse a Davi. De fato, anos depois, Absalão, filho de Davi, fez isso. Ou seja, Natã anunciou o futuro. Isso aconteceu. Alguns pensam que profecia é previsão do futuro. Outros pensam que profecia é comunicar uma mensagem de confrontação do pecado. Como João Batista, lembram do João Batista? Que condenou publicamente o fato de Herodes ter se casado com a mulher de seu irmão. Então, principalmente no mundo pentecostal, naqueles segmentos, naqueles setores que creem em profecia nesses termos, né, o profeta é aquele que chega e confronta o pecado das pessoas. E às vezes, no imaginário, no ideário dessas pessoas, na ideia, elas têm em mente atitudes como a de João Batista em relação a Herodes. Outros pensam que profecia é interpretar o significado de acontecimentos mundiais. Por exemplo, quando houve a destruição das Torres Gêmeas, no ano 2001, lembram? Teve um irmão em Cristo que falou comigo, falou assim, pastor, eu acho que eram as duas testemunhas do Apocalipse, mencionadas em Apocalipse 11, né? As Torres Gêmeas, as torres que caíram, né? Eram as testemunhas do Apocalipse. É muita criatividade, né, gente? Faltou tomar o remedinho do dia, talvez. Né? Quer dizer, tem gente que pensa que profecia é interpretar. Acontece a guerra da Rússia com a Ucrânia, está acontecendo. Isso. Outros pensam que profecia é receber uma revelação direta, fresquinha de Deus, através de sonho ou pensamento que lhe vem à mente depois de um tempo de oração e de jejum, que nessa perspectiva representaria uma palavra de orientação ou exortação à igreja ou a um crente em particular. No mundo pentecostal, não são poucos os casamentos que aconteceram porque algum irmão, algum profeta ou profetisa da igreja chegou para a irmã e falou assim, olha, aquele dali é o escolhido do Senhor para você. Ou, né, o profeta profetiza, chega para o irmão, varão, aquela é a varoa que o Senhor escolheu para você. Em certos setores, estou aqui tendo muito cuidado com as palavras, para não dizer que todos os pentecostais
são assim. Mas em certos setores do pentecostalismo, isso é muito comum. Eu conheço um casal, que foi ovelha minha, lá em Itapecerica da Serra. Eram oriundos de um ministério, dentre os vários que existem, da Assembleia de Deus. Estão casados e se casaram assim. Graças a Deus, deu certo o casamento. Certo? Bênção. Então, tem gente que pensa que profecia é o quê? É receber uma revelação direta de Deus, e aí o Senhor está me dizendo, aceita esse trabalho. Do ponto de vista bíblico, agora arrematando, nenhuma das opções anteriores serve como definição ou indicativo do que é profecia. Pastor, agora o senhor mandou uma pedrada aí no vespeiro, né, na casa de marimbondos. Pastor, portanto, o que é profecia? Profetizar é falar em nome de outro. Quando Deus decidiu enviar Moisés a Faraó, Moisés não quis ir e disse, Senhor, envia aquele que há de enviar menos a mim. O que Deus disse a Moisés? Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse, não é Arão levita teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro e vendo-te, se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo. Ele te será por boca e tu lhe serás por Deus. Isso está em Êxodo capítulo 4. 3 capítulos depois, vejam esse versículo. Então disse o Senhor a Moisés, vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Ou seja, Arão falará por ti. Falará no teu lugar. O profeta bíblico, seja no Antigo como no Novo Testamento, é aquele que fala por Deus. Na maioria das vezes, que é diferente de sempre, os profetas não anunciaram o futuro. Isso é uma coisa que choca alguns irmãos. Por quê? Porque está muito arraigado na nossa mente, em geral, a ideia de que profecia é predição, é prever o futuro. Existem profetas que anunciaram o futuro, mas a maioria dos profetas bíblicos não anunciou o futuro. Na maioria das vezes, os profetas não anunciaram o futuro, mas condenaram o modo de vida do povo, convidando-lhe a arrepender-se de seus pecados e voltar-se para o Senhor nos termos da lei de Moisés. Tanto é assim que é muito comum nós encontrarmos as seguintes expressões do Antigo Testamento. Veio a minha palavra do Senhor, e assim diz o Senhor. É interessante esse aspecto, por quê? Porque na maioria das vezes os profetas não falaram sobre o futuro, falaram do presente e do passado, dizendo, o modo de vida de vocês está errado, vocês estão sofrendo tais coisas e sofrerão ainda mais porque vocês desobedeceram à lei que o Senhor revelou a Moisés. Voltem aos estatutos, voltem aos preceitos divinos, voltem à lei de Deus. Quer dizer, na maioria das vezes os profetas, em vez de anunciar o futuro, convidaram o povo para olhar o que Deus havia revelado outrora, no passado, à sua igreja. Os profetas não atuavam em transe. Veio a minha palavra do Senhor. Receba. Mas de maneira consciente. Sua mensagem era quase sempre de cunho reformador, e suas profecias costumavam analisar a situação do momento e apontar as consequências de se continuar naquele caminho que era errado. Eventualmente, ou seja, às vezes, eles faziam previsões do futuro. Porém, a maioria dos profetas do Antigo Testamento, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, não fizeram anúncios sobre o futuro. Após João Batista, que é considerado o último profeta da antiga dispensação, né, do Antigo Testamento, por quê? Porque os profetas do Antigo Testamento anunciavam a vinda de Cristo. E nessa perspectiva, João Batista foi o último dos profetas do Antigo Testamento. Inclusive, ele viveu com Cristo, certo? E batizou a Cristo.
após João Batista, a primeira menção a um profeta no Novo Testamento aparece em Atos, capítulo 11, versículos 27 e 28, o texto está aqui transcrito. Eu transcrevi para a gente ganhar tempo. Naqueles dias, diz a Bíblia, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia e, apresentando-se um deles, chamado Ágabo, davam a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Quer dizer, Ágabo anunciou o futuro. No mesmo livro de Atos, no capítulo 21, é dito, versículos 10 e 11, demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, inclusive fez um teatrinho, né, fez uma encenação, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou, isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Dito e feito, de fato isso aconteceu no ministério de Paulo. Então, pastor, existe o elemento preditivo de prever o futuro do Novo Testamento? Sim, somente em um caso, do profeta Ágabo. Ainda que o elemento preditivo seja proeminente em Ágabo, porque nas duas vezes que ele é mencionado, é apresentado como alguém que anunciou o futuro, esse elemento se constitui uma exceção no Novo Testamento, não é a tônica, não é a regra, não é o comum, não é o extraordinário, o ordinário, desculpa, é extraordinário. Se não, vejamos, Atos 13, 1, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. O texto não registra que eles tenham feito qualquer previsão. Atos 15, 32. Judas e Silas, que eram também profetas, o que eles fizeram? Anunciaram o futuro? Entregaram revelações sobre acontecimentos particulares da vida dos irmãos? Não. Consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Atos 21, 9. Filipe, o evangelista, tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículos 3 e 4. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que Judas e Silas fizeram em Atos 15. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Efésios 2, 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. 1 Tessalonicenses 5, 20. Não desprezeis as profecias. Então, o Novo Testamento tem várias alusões à profecia ou às profecias. Logo, à luz desses textos, quem tem o dom profético fala em nome do Senhor. O profeta é a boca de Deus. Ele fala em nome de Deus. Isso não quer dizer necessariamente que ele seja um pregador, nos moldes que a gente entende um pregador, né, como os pastores. Por exemplo, lá no contexto de Neemias, é dito que os levitas explicavam a palavra de Deus, mas eles não são descritos como profetas. A gente vai dar mais detalhes sobre isso aqui ao longo da explanação. Se você tiver dúvidas, anote para a gente dialogar no final da aula. Então, o que eu quero que vocês, até esse momento, tenham guardado? Profeta é o que fala em nome de Deus e segundo a palavra de Deus. Pergunta que não quer calar. Pastor, este dom é para os nossos dias? Em muitas igrejas pentecostais, é comum a ideia de que, na atualidade, as profecias incluem mensagens especiais, fora da Bíblia, ou seja, a pessoa recebeu uma revelação direta de Deus, que orientam sobre o trabalho, família, saúde, vida sentimental, entre outras coisas. Quem já frequentou ambientes pentecostais, ou quem tem amigos, irmãos pentecostais, sabem que em alguns setores do mundo pentecostal, inclusive existe o profeta naquela igreja, a profetisa, que quando as pessoas têm que dar um passo importante na vida, tomar uma decisão, eles buscam essa pessoa
certo? Porque entende-se que essa pessoa tem mais intimidade com o Senhor e ela tem essa capacidade de revelar a vontade de Deus para aquela pessoa ou para aquela família. Isso é muito comum no mundo pentecostal. Nessa perspectiva, os profetas seriam, segundo essa visão, os portadores de revelações extra-bíblicas, cujas mensagens devem ser confirmadas por alguém sábio e maduro na fé. Ou seja, em alguns setores do mundo evangélico, existe o profeta ou a profetisa, que aí, quando Deus revela a ele, alguém maduro na igreja, alguém sábio na fé, tem que confirmar, tem que, assim, realmente é de Deus, tem que chancelar, certo, a profecia. Isso é muito comum em alguns contextos do mundo pentecostal. Inclusive, numa ocasião, lá em Itapecerica da Serra, onde eu fui pastor, eu fiz uma visita a uma irmã, membro da igreja, irmã querida, mas muito, como eu posso colocar de uma maneira pastoral, ela não tinha bom conhecimento bíblico e teológico. Eu fiz a visita, ela tinha um filho que era membro de uma igreja reteté. Igreja reteté, no linguajar de seminário presbiteriano, é a igreja bem pentecostal, bem penteca mesmo, bem carismática. E aí, ao final da vida, ela tinha um filho que era de uma dessas igrejas, né? Enfim, aí ao final da visita, né, ela falou assim: pastor, me dê um bilhete. Procure esse profeta. Ele tem uma mensagem de Deus para o senhor. Ali tinha o endereço do tal do profeta. Aí eu saí da casa da minha e fiquei ansioso. A ansiedade acabou quando eu encontrei finalmente o primeiro cesto de lixo. E meti aquele papel no cesto de lixo. Irmãos, eu tenho muita dificuldade de cumprir o que Deus já revelou na palavra dele. Vamos continuar aqui? Vocês vão entender onde eu quero chegar. Isso é perigosíssimo, esse tipo de prática. Perigosíssimo. Esse tipo de coisa tem dividido igrejas, ministérios e gerado muita confusão e escândalo no meio do povo de Deus. Desde que eu me entendo por gente, eu não pareço, né? 45 anos, corpinho de 63. Desde que eu me entendo por gente, eu já me deparei com duas ondas de ventos de doutrinas na igreja brasileira. Eu era adolescente em São Luís do Maranhão, quando houve a febre da guerra espiritual, da batalha espiritual, começo dos anos 90. E depois, ali no começo dos anos 2000, a febre do G12. Tanto a febre, aquele movimento de guerra espiritual, como do G12, dividiram muitas igrejas, quebraram muitos ministérios, deixaram feridas profundas, causaram muita confusão e até escândalo no meio do povo de Deus. E ambos tinham essa perspectiva das revelações extrabíblicas. Sabemos que em muitos círculos evangélicos, abusos espirituais, a pessoa é o profeta, o apóstolo, então o que ela fala tem que ser acatado pelos fiéis, porque você não pode questionar o ungido do Senhor. Então, quando esse tipo de prática, de se acreditar que o que Deus quer nos revelar, Ele vai revelar à parte, fora da Bíblia, a uma pessoa específica, quando esse tipo de prática é acolhida na igreja, isso abre as portas para abusos espirituais, financeiros e até sexuais, que são cometidos porque as pessoas não questionam a autoridade profética dos líderes. Me falta tempo aqui para detalhar casos horríveis de pessoas que, por acreditarem que o líder ou que a líder de tal ministério, de tal igreja, era o enviado ou enviado de Deus,
foram à falência financeira, às vezes até destruíram seu casamento, porque estavam tão cegos numa visão, estavam tão confiantes em um homem ou uma mulher, que não viram, não se deram conta dos passos loucos que estavam dando em relação à sua ruína. Existe um livro, fica como dica, está aqui a capa dele, Feridos em Nome de Deus, da Marília de Camargo César. Marília de Camargo César é uma irmã nossa na fé, ela é jornalista profissional, inclusive trabalhou na Rede Globo, e esse livro foi publicado, se eu não me engano, no ano 2009, pela editora Mundo Cristão, uma editora séria no mundo evangélico. O que essa jornalista fez? Ela mesmo que havia sofrido abuso espiritual, ela se propôs a estudar, a investigar o assunto, e o livro dela é uma grande reportagem sobre casos de abuso espiritual praticado no seio das igrejas evangélicas. E o denominador comum nas diferentes... Agora que eu percebi que o microfone aqui, que o pedestal desceu, eu vi o Joel ouvindo, né? Falei, o que está acontecendo aqui, não é, Joel? Tranquilo. Obrigado, irmão. Então, quem quer ter uma ideia de como acontece esse tipo de coisa, eu recomendo ler esse livro, porque é um estudo sério, certo? De como o abuso se processa no contexto das igrejas. Na verdade, irmãos, quando a gente fala de revelação bíblica, ou de revelação da vontade de Deus, melhor dizendo, tudo que Deus quis nos revelar se encontra na Bíblia. Acreditar que uma pessoa tem uma revelação especial de Deus para você é desvalorizar a Bíblia. É acreditar na ideia de que a Bíblia não é suficiente, aí ela precisa de um complemento, porque ela não tem princípios que possam ajudar você na tomada de decisões para a sua vida. E esse tipo de ideia, de prática, de concepção, de que pessoas recebem revelações especiais de Deus para a igreja ou para as demais pessoas, abre também espaço para o seguinte, para o elitismo espiritual dentro da igreja. Uns são super iluminados, e o resto é povão, é plebe, que depende da revelação que aquele que é o super espiritual recebe para comunicar a igreja. E vamos supor que a pessoa faça parte de uma igreja dessa, onde tem um profeta, nessa perspectiva que eu estou colocando aqui. Para que eu vou estudar a Bíblia e valorizar a escola dominical? Se eu posso receber a revelação fresquinha de Deus, quentinha do Senhor, através daquele irmão ou irmã. Então, tudo que Deus quis nos revelar, está revelado na sua palavra. Além disso, a revelação dele está concluída e já não pode ser aumentada. Não tem como fazer, eu recebi uma revelação, coloca mais um livro aí na Bíblia. Vamos, fala para mim, eu vou aqui digitar a revelação, imprime, faz um anexo aí, coloca um anexo na Bíblia. Não. Situação diferente da época dos primeiros cristãos, quando o cânon não estava fechado, definido. Então, atenção redobrada, é incomparavelmente mais seguro e sábio ater-se à Escritura, que é infalível e permanente, do que fiar-se ou confiar em seres humanos falíveis e sujeitos ao erro, por mais espirituais que sejam. Então, entre dar vozes a um profeta ou profetisa e a Bíblia, fique com a Bíblia. Deixa eu fazer uma brincadeirinha rapidinho aqui com vocês. Quem quer ouvir a voz de Deus? É só Irvani, Rodrigo, né? Rômulo. Quem quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia em voz alta. Deus vai te falar através da Bíblia. Leia a Bíblia. Aqui nós temos a voz de Deus para as nossas vidas. Diferenças entre a revelação de Deus e esse tipo de revelação à parte da Bíblia, extra-bíblica. A revelação de Deus é objetiva, é pública, todos podem checar e conferir, como os crentes de Bereia. Está fora de nós, ela não depende de algum sentimento, alguma experiência particular, e pode ser assimilada
de forma inteligível, ou seja, as pessoas, os crentes, só são obrigados a receber e aceitar a mensagem profética se ela conferir com aquilo que a Bíblia diz. Diferente da revelação de uma pessoa, que é subjetiva, ou seja, individual. Nesse sentido aqui, subjetiva é oposto à objetiva. Pastor, uma ilustração rapidinho para ajudar aqui. Uma pessoa chega e te faz uma acusação. Esse aqui entrou no meu apartamento, roubou, certo? E ele tem que ser condenado. Aí chega diante do juiz, o juiz diz assim, mas quais são as provas que você tem? Não, eu estou dizendo. O juiz vai decretar prisão? Não vai. Por quê? Porque é opinião, é subjetivo. Mas aí chega o síndico do prédio e fala assim, eu tenho as imagens aqui da câmera, que de fato mostram que no dia 13 de dezembro, às 13h14 da manhã, esse vizinho entrou e roubou. Aí você sai da subjetividade e vai para uma coisa objetiva, que pode ser provada. Entende a diferença do que é pessoal e individual e daquilo que é objetivo e público? A revelação de uma pessoa é subjetiva, existe dentro dela e não pode ser assimilada pela razão. Por quê? Porque eu não tenho como entrar dentro de você e esmiuçar o que está na sua cabeça, no seu coração, e provar que isso é certo. Uma vez eu dando um estudo bíblico, uma irmã em Cristo amada, falou assim, pastor, eu tive um sonho. Nesse sonho Deus me disse tal coisa. O que o senhor acha? Eu falei, não acho nada. Porque o sonho é teu. E eu não tenho condições de avaliar o teu sonho. Simplesmente isso. Me perdoe a franqueza. Mas foi o que eu disse para ela. Se as pessoas não podem assimilar uma revelação pela razão, como é que elas assimilam? Pela expectativa e fé, crença, elas acham, acreditam que aquela pessoa que está entregando a revelação está certa. Então, quer dizer, tem uma boa dose aí de achismo, de expectativa, de fé no sentido de crer que aquela pessoa está falando em nome de Deus. Olha, enganoso é o coração. Cuidado com os sentimentos. Não saia do terreno seguro, firme e sólido da palavra de Deus para confiar nos seus sentimentos, nas suas emoções, no seu achismo. Por quê? Porque os nossos sentimentos, emoções, eles são importantes, eu não estou negando o valor deles. Só que eles mudam, dependendo da época do ano, dependendo da fase da vida, dependendo das circunstâncias. A palavra de Deus, essa não muda, essa não depende de nós, graças a Deus. Ela é fixa, ela é permanente. Haja vista que o cânon está fechado, ou seja, a Bíblia está completa, não há base bíblica para crer em revelações extemporâneas. O que é isso, pastor? Revelações extraordinárias, intempestivas, inesperadas. Aliás, a história da igreja nos oferece vários alertas dos prejuízos que revelações desse tipo trouxeram aos cristãos. Já no segundo século, houve uma pessoa chamada Montano, que numa região da Turquia, disse ter tido revelações de Deus, inclusive anunciou a volta de Cristo para tal data, e que a Nova Jerusalém seria na cidade dele. E ele conseguiu arrebanhar muita gente. Isso forçou os bispos daquela época a se posicionarem e a avaliarem aquilo que tem sido chamado de montanismo, e concluíram que o movimento era herético. Por quê? Porque havia várias afirmações nas falas ou profecias de Montano que não se coadunavam, não se harmonizavam com a palavra de Deus, que naquele momento era o Antigo Testamento e mais algumas epístolas que já eram de domínio público, por assim dizer, já existiam cópias delas circulando entre as igrejas. Sim, o dom profético está vigente. Profetizar significa proclamar a palavra escrita de Deus no poder do Espírito Santo, com sabedoria e clareza. O Espírito Santo que inspirou os autores a escrever o Novo Testamento é o mesmo que habita em você e em mim.
E o ministério do Espírito Santo não é chamar atenção para ele, não é destacar as suas capacidades, os seus dons e talentos e ministério. Não, não é. Não é. O ministério do Espírito Santo é cristocêntrico. João, capítulo 16, versículos 13 e 14. Palavras de Jesus. Quando vier, porém, o Espírito da verdade. Olhe como Jesus qualifica o Espírito da verdade. Não é de confusão, não é de erro. Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Portanto, o papel do Espírito Santo é fazer com que Jesus Cristo brilhe e não acrescentar coisas àquilo que a palavra de Deus já contém. Efetivamente, como diz o apóstolo João em Apocalipse, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Pastor, seja mais claro, os profetas do Antigo Testamento, aqueles que viveram antes de Cristo, anunciaram a vinda do Messias. E os profetas do Novo Testamento centraram sua mensagem num Cristo ressuscitado e que virá outra vez. Analise com atenção, né? Observe com atenção os sermões registrados em Atos. Quem é o foco de Pedro? Quem é o foco de Paulo? Jesus. Qual é a doutrina? E perseverava na doutrina dos apóstolos. Qual a doutrina dos apóstolos? Jesus Cristo. Ele é o Messias prometido no Antigo Testamento, ele morreu, ressuscitou e está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. O grande benefício desse dom é a edificação, exortação e consolação das pessoas, através da palavra de Deus. Quando esse dom é manifestado, é exercitado na igreja, os que se sentem seguros são perturbados, são incomodados. E os que estão perturbados serão consolados diante de um profeta do Senhor. Ok. Como esse dom deve ser exercido? Pastor, legal. Então, segundo a exposição feita, profecia é falar em nome de Deus de acordo com a Bíblia. No dia a dia da igreja, aqui no chão da história, na concretude da vida, saindo das teorias, das explicações, no cotidiano, no dia a dia da igreja, como esse dom deve ser manifestado e recebido pela igreja. Primeiramente, segundo a palavra de Deus, Romanos capítulo 12, versículo 6, versículo em tela. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Isso está na Bíblia. O que significa isso? Aqui, nesse texto, fé não significa a capacidade de crer em Deus. Por exemplo, todos aqueles que são crentes receberam ou recebem o dom da fé. Fé aqui não significa capacidade de crer em Deus. Fé aqui também não é o dom da fé mencionado no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios. Nesse texto, fé é sinônimo de verdade. O que diz lá? O mesmo Paulo em Romanos capítulo 10, versículo 8. Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Essa mesma ideia também aparece na Epístola de Judas, versículo 3. O que é dito no versículo 3 da Epístola de Judas? Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Fé, aqui em Judas, não significa outra coisa senão doutrina. A verdade que Deus confiou à sua igreja, através dos apóstolos e dos profetas. Então, quando Paulo fala, em Romanos 12, 6, que se alguém tem um dom de profecia, se profecia seja segundo a proporção da fé, o que ele está dizendo? O portador desse dom deve falar de acordo com a doutrina, a fé já revelada. Essa ideia aparece na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículos 10 e 11. O que é dito ali? Pedro afirma, servir uns aos outros, cada um conforme o quê? O dom que recebeu.
como bons despenseiros ou mordomos da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, e o dom profético envolve fala, é um dom de expressão verbal, como o dom de ensino, e outros dons, o dom de sabedoria, o dom de conhecimento. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus, ou seja, fale de acordo com as revelações, as mensagens de Deus, já contidas nas Escrituras, essa é a ideia. Se uma pessoa, ensinando a igreja, fala qualquer coisa que se desvia da Escritura, é o pastor Marconi, o pastor Geraldo, é o presidente do Supremo Conselho, reverendo Roberto Brasileiro, não tem entre nós, tá? É o Papa protestante. Pode ser quem for, é um anjo que desceu e aqui está falando na igreja, falou qualquer coisa que desvia da Bíblia, você tem a obrigação moral, como filho de Deus, de interromper a exposição dele. Dizer assim, opa, isso não está na Bíblia. O crente não é obrigado a ouvir asneira no púlpito da igreja. O nosso compromisso como família da fé é somente dizer amém, aquilo que pode ser mostrado na Escritura. É muito sério o que eu estou dizendo. É muito sério, e a maioria de nós não tem essa disposição. Por quê? Porque às vezes a gente não quer ficar mal na fita. A gente está imbuído do espírito politicamente correto. Na linguagem de Ed Welch, tememos mais aos homens que a Deus. Aí, para não ficar mal na fita, a gente se cala e tolera o erro dentro da igreja. Mas quando Jesus se dirige à igreja de Éfeso, lá em Apocalipse capítulo 2, ele elogia a igreja de Éfeso. Por quê? Porque ela não suportou o erro daqueles que se apresentavam como apóstolos e que não eram. Então, se uma pessoa diz ter o dom profético, o dom de profecia, ela deve desenvolvê-lo, exercitá-lo, segundo a proporção da fé. Segundo o quê? A palavra de Deus. Se uma pessoa ensinando a igreja fala qualquer coisa que se desvia da Escritura, os crentes têm o direito e o dever de, na mesma hora, interrompê-la. Nenhum crente tem obrigação de dar atenção a opiniões, achismos e comentários que não são bíblicos. Púlpito, seja no culto, seja aqui na escola dominical, não é lugar para pregador ou professor ficar dizendo o que ele acha. Quer saber o que a Bíblia diz? Eu quero saber o que a Bíblia diz. Pare com suas opiniões, se for o caso. Eu quero escutar a Escritura Sagrada. Não estiver claro na Bíblia, então eu não tenho a obrigação de acatar isso. Isso aqui é a igreja, meus irmãos. Coluna e baluarte do Deus vivo. Isso aqui não é sessão de horóscopo, não, viu? De astrologia, qual é o teu signo? Leão. É leão da tribo de Judá, meu irmão. Eu era adolescente lá em São Luís do Maranhão, quando meu amigo Mauro César, foi à igreja central, presbiteriana central da cidade. Nome oficial, Igreja Presbiteriana de São Luís, mas todo mundo fala como Igreja Presbiteriana Central. E havia um pastor naquela igreja, presbiteriano, da IPB, que, no dado momento, falou assim para o Mauro, Mauro, eu vejo uma serpente em torno do teu pescoço. O Mauro falou, eu vejo um tridente na sua cabeça. Quer dizer, já que era na base de ver, cada um vê o que quer, meu irmão. O pastor viu uma serpente em torno do pescoço do Mauro, o Mauro falou, eu vejo uma tridente na sua cabeça. Segundo critério para a gente manifestar, desenvolver e valorizar o dom da profecia, de acordo com a vontade de Deus, de forma sensata e racional. O que Paulo diz lá na carta aos Coríntios, na primeira carta, do versículo 31 ao 33. O texto está projetado aqui no telão. Porque todos podereis profetizar, um após outro, quer dizer, não pode ser uma balbúrdia, não pode ser uma confusão, uma histeria. Gritaria, não. Paulo termina esse capítulo dizendo, tudo, porém, seja feito com ordem e com decência e ordem, que é a casa de Deus. Porque todos podereis profetizar, um após outro, para todos aprenderem e serem o quê? Consolados. Que declaração potente. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Quer dizer, o cara não pode dizer que é profeta e fica em transe, certo? E começa a falar palavras desconexas.
ser tomado por uma histeria, por um arrobo de espiritualidade, que não condiz com a palavra de Deus. Porque Deus não é de confusão, e sim de paz, é o que diz o texto bíblico. Então, o profeta é aquele que sabe comunicar e aplicar a palavra de Deus à vida das pessoas. Os profetas fazem isso no pleno uso de suas faculdades mentais, de forma consciente. Eles não têm que bota uma, irmão da música, bota ali aquela música aqui, quebrando o pessoal, que faz o pessoal chorar. Gente, certo? Eu não sou da área da música, mas eu já tive a oportunidade de ouvir quem é da área da música. Uma pessoa que eu ouvi, que foi professor nosso no seminário, maestro Parcival Módulo. O homem já foi regente de orquestra na Alemanha. A Alemanha, para música erudita, música clássica, o que o Brasil é para futebol. Ele fez faculdade lá e mestrado lá. Regeu a orquestra lá. Foi durante muitos anos regente da Orquestra Municipal de Americana, no interior de São Paulo. Já regeu várias orquestras ao longo do mundo, ao redor do mundo. E ele nos deu uma disciplina no seminário, e ele falou assim, olha, para fazer o povo chorar na igreja, basta você escolher a melodia certa, as notas certas, a harmonia certa. Rapaz, você faz o povo chorar, meu amigo. Por que a trilha sonora de um filme é tão especial? Por que eles contratam músico amador para fazer uma trilha sonora? Meu amigo, é só profissional. Porque para os momentos do filme, para os personagens do filme, tem que ter a música certa, que é solta, certo? Na hora certa, que é para produzir o efeito certo. Para você, daqui a 20, 30 anos, quando ouvir aquela música, você já lembra da cara da atriz ou do ator, da cena do filme. Isso é uma ciência, meu amigo. Isso é estudado. Pessoal que trabalha no comércio, certo? Também entende disso. Por que tem os jingles, né? Aquelas musiquinhas às vezes, chatas, mas que parece que colam, ficam grudadas na tua mente, que é para tentar te associar a uma necessidade a uma marca. Bombril, 1001 utilidades. Então, o profeta, ele não precisa apelar para esses recursos para sensibilizar as pessoas, porque o que deve sensibilizar as pessoas é a palavra de Deus pregada de maneira clara, lógica e sensata. Além de falar segundo a proporção da fé, além de falar de maneira sensata e racional, o profeta deve fazer isso na dependência do Espírito Santo. Por quê? Um dom é bênção quando usado corretamente. Mas se o portador do dom não estiver em dia com sua vida com Deus, o dom poderá ser uma arma, e assim ferir as pessoas em vez de consolá-las. O pastor Geraldo sabe, eu sei, por experiência, né, pelos anos de caminhada, quem ensina na escola dominical há muito tempo, se você vai ensinar a palavra de Deus e você não está em dia com o Senhor, você, em vez de consolar e transmitir graça, você arrebenta o povo. Você desce o porrete. Então, o dom, ele tem que ser usado na dependência do Senhor. Mas se o portador do dom, né, já disse isso, o dom se transforma numa arma. O que o Senhor disse lá no livro de Zacarias? Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Então, não é por força, não é por violência. A Bíblia diz que Neemias arrancou os cabelos e espancou alguns de seus irmãos. O fato da Bíblia registrar isso não quer dizer que os profetas do Senhor e os pastores devem fazer isso. A Bíblia também registra que Davi pecou, cometeu adultério. E a gente sabe que ninguém aqui é estimulado, por causa do erro de Davi, porque está registrado na Bíblia, a adulterar. Então, Neemias, que Neemias fez, não é modelo para ninguém. Então, o profeta por excelência é Cristo. Por que Jesus Cristo maravilhava as multidões? Porque ele era fiel ao ensino de Deus e comunicava com graça a palavra de Deus. E quando ele tinha que ser duro, por exemplo, com os fariseus, ele não alisava. Certo?
certo? Então, o profeta de Deus, guiado pelo Senhor, ele tem que ter sensibilidade, certo? Tem hora que ele tem que entregar uma mensagem, uma aula, um sermão de confrontação, de exortação. Outras horas, outros momentos, é de consolação. Isso tudo quem vai guiar deve ser o Espírito Santo. Esse dom, finalmente, é exercido tanto do púlpito quanto em um aconselhamento ou conversa particular, por homens e mulheres. No caso das mulheres que o possuam, este dom deve ser desenvolvido respeitando os limites que o próprio Deus estabelece na sua palavra. Pastor, seja mais claro. Ouçamos o próprio Deus. O que Deus disse através de Paulo a Timóteo? Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. Essa mesma ideia, essa mesma linha de raciocínio aparece na carta aos Coríntios, no capítulo 14, onde Paulo fala do dom profético, fazendo um contraste com o dom de línguas. O que ele diz? Permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar, antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Em que contexto a mulher deve permanecer em silêncio? Ou seja, não exercer autoridade sobre o homem, caso ela tenha o dom profético. Isto é, no culto, a mulher não deve pregar, não deve exercer autoridade. Pastor, mas tem base bíblica? Mostrei 2 textos, e esse entendimento é o entendimento da Igreja Presbiteriana no Brasil. O Catecismo Maior de Westminster, que faz parte do sistema de interpretação doutrinário da nossa denominação, pergunta 158 dele diz: por quem a palavra de Deus deve ser pregada? Que é no contexto de culto, viu? Até porque naquela época, século XVII, não tinha escola dominical. A escola dominical só surgiu no final do século XVIII, na Inglaterra. E não era nem para crentes, era para meninos de rua, crianças abandonadas. Então, lá quando a Confissão de Fé foi escrita, no século XVII, na Inglaterra, certo? A única reunião pública da igreja era culto. Por quem a palavra de Deus deve ser pregada? A palavra de Deus deve ser pregada somente por aqueles que têm dons suficientes e são devidamente aprovados e chamados para o ministério. Que ministério? Se você ler as perguntas que vêm antes e as que vêm depois da 158, é o ministério pastoral. As mulheres que têm o dom profético podem ensinar na EBD a ambos os sexos, nas reuniões plenárias da SAF ou em outras reuniões departamentais, reuniões de oração, dar palestras a pessoas de ambos sexos, entre outras coisas. Mas notem uma diferença entre estas instâncias, estas situações e o culto. Em todas essas instâncias que eu acabei de mencionar, escola dominical, reunião de oração, reunião de mulheres, palestra para homens e mulheres, diferente do culto, as mulheres, e mesmo se um homem estiver ocupando esses espaços, elas podem ser questionadas sobre qualquer afirmação e até mesmo ser refutadas, ou refutados, se forem homens, se o que elas falarem ou eles falarem não estiver de acordo com a Bíblia. Aqui, nesse ambiente aqui, a gente tem um espaço para o diálogo. No culto não se dá isso. No culto, certo? O pastor está ali falando, certo? E a igreja está ali em silêncio, escutando o que ele está dizendo. E se ele sair da linha, certo? A gente não tem o hábito, e nem a Bíblia recomenda isso, de que o culto seja interrompido. Na realidade, as recomendações, a prudência recomenda que todos os esforços sejam envidados para que aqueles que vão ocupar o púlpito e que dirijam o culto estejam preparados. Por quê? Porque é o momento mais solene da igreja. Então, no culto não existe essa possibilidade de... Opa, pastor, você pode repetir esse ponto? Pastor, não entendi essa palavra. Mas na escola dominical há. Em outras reuniões da vida da igreja, também há essa possibilidade. Mas o ofício de presbítero, a pregação pública do evangelho, no culto e a administração do sacramento, Santa Ceia e batismo, Deus reservou ao homem. Está claro o que eu estou dizendo? O dom profético, na minha perspectiva, e na perspectiva de muita gente no campo da teologia dos cachorros grandes, como a gente diz, né, no linguajar do seminário, cachorros grandes são aqueles teólogos muito respeitados que escrevem compêndios manuais. O dom profético pode ser e tem sido conferido por Deus a homens e mulheres. Mas como esse dom deve ser manifestado? A gente tem que respeitar o que a Bíblia
Estabelece. E no que diz respeito à mulher, segundo os textos bíblicos lidos, a mulher não deve exercer autoridade sobre o homem. Eu entendo, com outras pessoas, né, com outros teólogos e comentaristas, que essas afirmações de Paulo, elas têm a ver, se explicam no contexto de culto, que era a única modalidade da igreja naquela época. E Paulo diz, e o argumento ali não é sociológico, não é por causa das circunstâncias. Por quê? Paulo diz a Timóteo, porque primeiro foi feito o homem, depois a mulher. Foi Deus que estabeleceu essa ordem. Eu sei que fazer essa afirmação em pleno século XXI é ser convidado para ser apedrejado. Porque a gente ouve de segunda a segunda, 24 horas por dia, que as mulheres têm os mesmos direitos que os homens. Em muitas esferas, sim, meus irmãos. Só que, no que diz respeito à igreja do Senhor e à vida dos crentes, a gente jamais deve se pautar por aquilo que o mundo diz, mas sim pelo que a palavra de Deus estabelece. Nesse sentido, não estamos nem aí para o mundo. Até porque essa lógica do mundo é absolutamente, muitas vezes, ela se demonstra absolutamente diabólica. Em muitos lugares do mundo hoje, o casamento de pessoas do mesmo sexo, não apenas é permitido e aprovado, como é estimulado. Aí, porque, vamos supor que a maioria dos países abrace isso, que já está acontecendo. A humanidade caminha para isso aí. Isso quer dizer que é verdade? Que é correto? Que a gente deve abraçar? Não, mas é o que a Bíblia coloca. Pastor, há exemplos bíblicos de mulheres com esse dom? Sim. As filhas de Filipe, o evangelista, profetizavam, diz a Bíblia. E se a gente ler com atenção Atos 18, o que diz Atos 18, versículo 26? Priscila e Áquila tomaram a quem? A Apolo consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Era um casal. É interessante que nesse versículo aparece primeiro o nome de Priscila e depois de Áquila. Priscila e Áquila não tomaram consigo a um neófito. O que a Bíblia diz sobre Apolo? Aqui a gente tem, Priscila, uma mulher ensinando a um homem que era eloquente e poderoso nas escrituras. Quer dizer, Priscila tinha mais conhecimento a ponto de que ela pôde ensinar, mostrar com mais exatidão a um homem poderoso e eloquente nas escrituras sobre o caminho de Deus. Priscila era uma profetisa. Pela descrição do texto, não resta dúvida que ela tinha esse dom. Para terminar, porque o tempo sempre está contra os pastores. Tem um livro, dentre outros que a gente pode indicar, esse aqui é o da Lyda Knight, certo? Quem é você no corpo de Cristo? Sobre dons e ministérios. Nesse livro, a Lyda Knight coloca algumas possíveis concepções errôneas sobre este dom. Quais são? Por engano, as pessoas podem qualificar a pessoa que possui esse dom de intransigente. Por quê? Porque a pessoa que tem esse dom normalmente fala com franqueza e apresenta padrões rígidos. O que é certo e o que é errado. Entendem? Normalmente, quem tem o dom profético, certo, é papo reto. Meu irmão, por favor, o que você fez? Você colocou a mão na cintura de uma mulher que não é sua. Isso está errado. Isso não convém a um varão e também a ela. Minha irmã, o que você afirmou na reunião das mulheres, ou meu irmão, o que você afirmou na reunião dos homens, certo? Você fez tais afirmações, você não comprovou isso na Escritura. Se prepare para falar. Normalmente, quem tem esse tipo de atitude não é bem quisto pela maioria das pessoas. E as pessoas tendem a julgar essa pessoa como intransigente, como ditatorial, como sisuda, carrancuda. Mas não. Essa pessoa pode simplesmente estar desenvolvendo o dom que Deus deu a ela. Ser antipática, é tomada como antipática, por quê? Porque tem ousadia e se expressa com frequência com palavras que são duras aos ouvidos da maioria de nós. Pode ser taxada de, esse é o dono da verdade. Por quê? Porque essa pessoa expressa suas convicções com clareza, com insistência.
pode ser interpretado como alguém que não está interessado nos indivíduos. Por quê? Porque ele se interessa mais quando as pessoas estão em grupo, né? Assim, ele não atende tanto, assim, ele não dá tanta atenção às pessoas no individual. Por quê? Porque ele costuma falar para a igreja toda, mas eu estou vivendo isso e aquilo. Essa pessoa, esse irmão ou irmã é frio ou insensível. Por quê? Porque às vezes ele tem dificuldade de ser paciente com aqueles que caminham mais devagar na carreira cristã, certo? Essa pessoa é maldosa, ela tira conclusões precipitadas. Por quê? Porque normalmente ela vai no âmago, penetra no coração de um hipócrita antes que outros percebam sua falsidade. Então, são possíveis concepções equivocadas que podem existir na igreja a respeito de quem tem esse dom. Mas também existem alguns possíveis erros que o possuidor do dom profético pode cometer. Eu vou ler aqui. Quem tem o dom profético pode incorrer nos seguintes erros. Frequentemente, essa pessoa sente-se frustrada, erros ou situações, sente-se frustrada e solitária no meio da igreja, pela incompreensão daqueles que não entendem seu dom ou não aceitam sua mensagem. Então, essa pessoa, ela pode ficar um tanto fragilizada na igreja. Por quê? Porque Deus lhe concedeu um dom e a maioria das pessoas não reconhece esse dom. Outro erro ou situação complicada que a pessoa que tem esse dom pode incorrer: duvidar da fidelidade de Deus e duvidar da fidelidade a Deus de irmãos sinceros, ou seja, questionar que existam irmãos sinceros que são fiéis a Deus, porque que não enfrentam enérgica e imediatamente o pecador e seu erro. Vou ser mais claro aqui. A pessoa que tem esse dom, normalmente, ela tende a julgar aqueles que não atacam energicamente o pecado ou o pecador como uma pessoa fria, uma pessoa mole na fé, que não tem compromisso com o Senhor. Por quê? Porque quem tem o dom, normalmente ele atua imediatamente. Entendem a lógica? Então, tem que ter cuidado para não julgar as demais pessoas a partir de um dom que Deus concedeu a você e não a elas. Se eu tenho o dom, certo? Se eu tenho o dom de pastor, eu não devo esperar que aqueles que não têm esse dom tenham uma paciência e habilidades espirituais que Deus não lhes deu, não lhes concedeu. Essa é a ideia. Outra coisa, outro erro possível: machucar alguém com suas atitudes e palavras, sem dedicar o tempo necessário para transmitir o bálsamo do amor de Deus. Às vezes, a pessoa que tem o dom profético tem tanta paixão pela Escritura que, às vezes, ela perde os tempos, os times. Porque ela tem um afã de comunicar a palavra de Deus, só que a boa palavra deve ser dita a seu tempo, no seu tempo e no seu modo. Negligenciar aquelas partes da Escritura, a pessoa que tem um dom profético, um possível erro é que ela negligencie a Bíblia como alimento devocional para ela. Por quê? Porque normalmente ela tem a tendência de buscar na Bíblia aquilo que ela vai comunicar à igreja. Isso é um perigo muito comum, inclusive para os pastores e professores de escola dominical. Recorrer à Bíblia somente o quê? Quando tem que preparar uma aula, uma palestra, um sermão. Quando, na realidade, a Bíblia deve ser o nosso alimento diário. Ser demasiadamente exigente ou duro no lar com o cônjuge ou os filhos. É outro erro possível para quem tem esse dom. Indignar-se ou irar-se tanto com a hipocrisia ou cinismo de uma pessoa a ponto de querer brigar com ela. É outra possibilidade. Prejudicar relacionamentos íntimos, não conseguindo mantê-los devido aos altos padrões que a pessoa que tem esse dom espera que a igreja observe. E, finalmente, tornar-se legalista ou caçador de hereges, por conta própria, assemelhando-se aos fariseus do tempo de Jesus. Os fariseus do tempo de Jesus sempre apresentavam pegadinhas, né, para tentar pegar Jesus em alguma contradição. A pessoa que tem um dom profético, que tem essa facilidade de interpretar a Bíblia e de aplicá-la à vida das pessoas,
Se ela não tiver cuidado, ela pode se tornar um tanto farisaica, legalista no exercício do ministério dela. De tudo isso, não desprezeis as profecias, é o que Paulo diz à igreja de Tessalônica, e segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Certo? Esse dom é bênção para a igreja. Agora, como qualquer dom, como qualquer habilidade, como qualquer ferramenta espiritual, ele deve ser desenvolvido de acordo com os limites e parâmetros da palavra de Deus. Vamos orar? Pai, ajuda-nos a ter não somente o conhecimento, mas, sobretudo, a graça, a prática, a piedade, para usar de forma correta os dons e promover, assim, o crescimento do teu corpo, de tal maneira que o nome de Jesus seja o único a brilhar entre nós. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.